Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? O vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante e que diz respeito a muitas pessoas, então espero que esse vídeo ajude vocês, né, e agregue a vida de vocês. E o assunto que a gente vai falar hoje é sobre ansiedade. Acredito que a ansiedade e a depressão têm sido um problema recorrente nos dias atuais e muitas pessoas mesmo, um número muito grande de pessoas têm sofrido com essas duas doenças, né? Se é que eu posso chamar assim de doença. Então, mas na verdade, o que é ansiedade, né? Acho que muitas pessoas têm ansiedade e não sabem de fato o que é, o que provoca e como vencer a ansiedade. Dizem as pessoas, né, que a ansiedade é excesso de futuro, que a ansiedade é excesso de futuro. E uma das principais causas da ansiedade são preocupações a respeito do trabalho, preocupações a respeito da saúde e preocupações a respeito do futuro em geral, né? As pessoas, elas sentem medo do que pode acontecer no futuro e por isso ficam ansiosas. E às vezes pode não existir motivo nenhum. Às vezes a gente está ansiosa, eu mesmo já passei por isso várias vezes, de estar ansiosa e me perguntar por que eu estou ansiosa e não saber responder. Às vezes ela vem, né, sem motivo nenhum. E a ansiedade, ela pode vir com manifestações fisiológicas, você pode senti-la no corpo. E um dos sintomas que quando eu estou muito ansiosa eu sinto é falta de ar, falta de sono, falta de apetite também. Então esses são alguns sintomas que a ansiedade pode trazer para o corpo da gente. Mas ela também pode vir sem manifestação nenhuma. E em casos mais graves, a ansiedade pode até acarretar a síndrome do pânico. Outras coisas também que podem desencadear a ansiedade é a sensação de fracasso e insegurança. E tudo isso tem a ver com a baixa autoestima. Quando a pessoa ela não se sente bem, quando a pessoa ela não está segura de si, isso acarreta ansiedade e ela sente medo do que pode vir a acontecer no futuro. Mas a boa notícia é que existem atividades que podem ajudar a gente a superar os sintomas da ansiedade e também podem ajudar com que ela não venha a surgir em nós. E agora eu vou passar para vocês quais são essas atividades que vocês podem fazer e tá ajudando vocês a superar a ansiedade. Assim, e falando um pouco da minha experiência, quando eu estava entrando na adolescência, eu sofria demais com ansiedade, demais mesmo. E a ansiedade, ela me impedia de comer, eu não sentia fome. E isso pode se manifestar de uma outra forma. Existem pessoas que quando estão ansiosas, comem demais. No meu caso é diferente, eu paro de comer, eu não consigo comer. Ela afetava a minha fome, afetava meu sono também. Eu vivia muito aérea. E chegou um momento da minha vida que eu parei, sabe, pra refletir, parei pra conversar comigo mesma de até quando eu iria deixar que a ansiedade me tirasse o sono, me tirasse a fome. E isso foi algo meu, sabe? Essa foi uma experiência minha e talvez ela não se aplique a você. E parei pra refletir sobre minha vida mesmo e decidi procurar meios para me ajudar a vencer a ansiedade. E daí então eu consegui vencer assim, né? Eu consegui superar algumas coisas e eu confesso a vocês que existem pessoas que dizem que ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado, mas eu digo que ansiedade também é excesso de passado. Porque eu confesso que grande parte daquilo que eu sofria por ansiedade eram coisas do passado que estavam dentro de mim e que eu queria vencer, mas não conseguia. Então, quando eu decidi vencer as coisas do passado, quando eu decidi esquecer as coisas do passado, eu passei a viver muito melhor, eu passei a ser muito feliz. Então, eu acho que todos esses problemas estão entrelaçados.
Então, quando você vive uma vida de passado, não esquece o passado, isso te prejudica em todas as áreas da tua vida. Então eu decidi de fato esquecer o passado, decidi esquecer as coisas que passaram e viver o presente. Porque também a gente não pode viver o futuro, né? Existem pessoas que vivem o passado e existem aquelas que vivem o futuro. Mas não, a gente deve viver o agora, a gente deve viver o dia de hoje. Então, quando eu decidi de fato esquecer tudo que me tinha acontecido, eu passei a ser uma mulher mais feliz e consegui superar muitas coisas. E aí, o tempo passou, eu cresci e comecei a fazer faculdade. A faculdade desencadeou em mim de novo a ansiedade. Mas hoje eu confesso que eu consigo lidar um pouco melhor com ela. Tem dias que ela aperta mesmo e eu sinto que eu não consigo ter controle sobre a ansiedade. Mas isso são casos que acontecem em dias, não é todos os dias. Hoje eu consigo controlar um pouco mais minha ansiedade, mas tem dias que não dá para controlar, né? Então, essa foi uma das maneiras que eu consegui vencer a ansiedade, foi me libertando do passado e vivendo o presente. E eu vou passar algumas dicas para você que podem com certeza te ajudar também a vencer a ansiedade. A primeira coisa é: fale de seus problemas. Ninguém consegue vencer seus problemas sozinho. Ninguém consegue vencer seus problemas guardando para si próprio. Então, procure sempre boas amizades. Você viu o que eu disse, né? Boas amizades, porque também não vai sair contando tuas coisas, contando teus problemas para qualquer um, porque isso vai te trazer mais problemas. Então, procure sempre bons amigos para poder contar suas coisas. Externar o problema da gente ajuda a gente a vencer mais rápido. E se você agora não pode ter nenhum amigo, e se você não está perto de nenhum amigo, né? Existem aí as redes sociais, mas às vezes a gente quer conversar mesmo, cara a cara. Então escreva seus problemas, eu acho essa uma dica muito legal também, escrever aquilo que a gente está sentindo, a gente precisa colocar para fora. Então eu acho que quando a gente guarda os problemas, isso vai afetando a gente dia a dia e ao invés de acarretar só ansiedade, acarreta muitos outros problemas. Então se você puder falar dos seus problemas, se você puder falar aquilo que você está sentindo, fale, porque com certeza vai te ajudar. Outra dica também é: pratique relaxamento. Normalmente a ansiedade ela provoca tensão na gente, a gente fica com os músculos tudo tenso, a gente não consegue respirar direito. Então pratique relaxamento. Hoje em dia a gente tem a internet a nosso favor e na internet você pode encontrar muitos exercícios para poder relaxar, e pratique isso, se puder, diariamente, porque vai te ajudar a liberar toda a tensão, a jogar a tensão para fora, para que seu corpo fique um pouco mais relaxado. Outra coisa que você pode usar também para vencer a tensão, para liberar a tensão, é usar a respiração. Existem técnicas que podem te ajudar. Eu não sou muito especialista nisso, não entendo muito bem, mas como eu disse anteriormente, a internet está aí para poder te ajudar. Então, dá uma pesquisada de como usar técnicas de respiração para poder liberar a tensão. Isso vai poder te ajudar a respirar um pouco melhor. Acaba que na correria do dia a dia, no automático, a gente respira muito mal, a gente não respira do jeito correto. E a respiração está ao nosso favor. Então, pesquise técnicas de respiração para você poder respirar um pouco melhor. A respiração profunda pode te ajudar a liberar a tensão. Outra dica muito importante é: alimente-se bem. Eu acho que a alimentação saudável é a fonte de uma vida plena, de uma vida longa. Então, é a fonte de saúde também. Então, eu acho que para vencer tanto problemas mentais, né, como ansiedade, como problemas físicos também, a alimentação pode te ajudar bastante. Então, evita estar comendo besteira, evita estar tomando refrigerante, comendo salgadinhos, essas coisas. E dê prioridade às verduras, dê prioridade às frutas, aos grãos, a coisas integrais. Isso tudo vai te ajudar a ter mais saúde, tanto física quanto mental. Outra coisa que pode te ajudar bastante também é procurar grupos de ajuda.
Com certeza, você tendo contato com outras pessoas, você vai poder entender o problema de outras pessoas e as pessoas vão poder entender teu problema também. Então, se você puder, agora infelizmente não tá dando porque a gente está dentro de casa, mas tem muitos psicólogos que estão atendendo virtualmente e aí você já pode estar procurando também, né? Alguém para poder conversar, um psicólogo para poder conversar, para poder externar seus problemas. Enquanto a gente não pode sair de casa, tenta fazer isso, conversar com algum amigo, conversar com algum psicólogo, se puder. E aí depois, quando tudo isso passar, se você ainda não conseguiu vencer essa ansiedade, você pode procurar grupos de ajuda, né? Você vai conversar com outras pessoas, vai ver que outras pessoas também sofrem da mesma coisa ou sofrem de problemas diferentes, e isso pode te ajudar a superar a ansiedade. E eu não poderia deixar de citar uma das dicas mais importantes. Na verdade, se você colocar ela em primeiro lugar, você vai conseguir vencer a ansiedade muito mais rápido. E, como eu disse anteriormente, esquecer o passado me ajudou a vencer a ansiedade. E viver o agora me ajudou a vencer a ansiedade. Só que se eu não tivesse seguido esse passo que eu vou falar para vocês agora, de maneira nenhuma eu teria conseguido vencer a minha ansiedade. Isso é experiência própria, sabe, gente? Eu sei que existem muitos níveis de ansiedade, existem aqueles níveis que estão no início, existem aqueles que são mais graves, são mais sérios, né? Já se aproximam da síndrome do pânico. Então, eu não sou psicóloga, não entendo muito bem sobre isso, nem muito menos sou médica. Eu tô aqui só para poder trazer um pouco de ajuda para vocês, contando minha experiência. Isso foi o que eu passei e talvez isso possa te ajudar também. A principal dica foi essa. Eu vou ler aqui para vocês. Filipenses 4:6 diz o seguinte: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, um dos principais passos que me ajudou a vencer minha ansiedade foi de fato colocar minhas ansiedades, meus medos nas mãos de Deus. Ele com certeza foi o maior fator que me ajudou a vencer e que me ajuda a vencer. Claro que a ansiedade não é algo que a gente consegue vencer e exterminar da nossa vida, ela sempre vai voltar, mas você pode ter controle sobre isso. E Deus me ajudou a ter muito controle sobre meus medos, sobre meus anseios, sobre minhas ansiedades. E quando eu decidi de fato colocar as coisas na mão de Deus e deixar que Ele resolvesse, tudo melhorou. A gente sofre em achar que a gente pode resolver os nossos problemas sozinhos, que a gente consegue nos libertar dos nossos medos sozinhos. Só que não é dessa forma. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de um amigo, a gente precisa de um irmão, a gente precisa dos nossos pais e a gente precisa de Deus. A gente precisa acreditar em alguma coisa, a gente precisa acreditar que existe algo maior do que a gente que pode ajudar a gente a resolver os problemas. Eu acreditei e Ele me ajudou a resolver os meus problemas. Quando eu decidi colocar tudo nas mãos de Deus, coloquei nas mãos de Deus meus medos, Ele realmente me ajudou a vencer e eu sei que Ele pode te ajudar a vencer também. Quando eu aprendi também que basta cada dia o seu mal, né? Não adianta a gente ficar sofrendo por um dia que a gente ainda não viveu. Então, viva o hoje, viva o agora. A Bíblia é clara em dizer isso, que a gente deve viver o agora, a gente deve viver o presente, porque o dia de amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Então não adianta ficar sofrendo por um dia que você não sabe o que vai acontecer. E uma das dicas mais valiosas desse vídeo é: coloque Deus em primeiro lugar, entregue a Ele seus medos, entregue a Ele seu trabalho, entregue a Ele sua família, entregue a Ele sua saúde, porque Ele sabe o melhor a fazer. Então eu decidi fazer isso, entregar meus problemas nas mãos dele, entreguei tudo nas mãos dele, e ele fez o melhor por mim. Eu acredito que se você fazer isso, entregar seus anseios na mão dele, ele saberá o melhor para fazer. Então, no momento que você decidir viver o agora, com certeza você vai ser uma pessoa mais feliz. Então, não esquece de curtir o vídeo, viu? Para você poder receber as notificações dos outros vídeos.
E se puder, compartilha com teus amigos. Talvez esse vídeo possa ajudar alguém que esteja sofrendo com ansiedade. É isso. Até a próxima. Tchau, gente!